A corrida do medo. Era uma noite escura e chuvosa na cidade, e o táxi de Sofia cortava as ruas molhadas com uma determinação silenciosa. Sofia era uma motorista de táxi corajosa, acostumada com os desafios que a noite trazia. No entanto, naquela noite, algo estava prestes a testar sua coragem como nunca antes. Ela recebeu uma chamada para uma corrida em um bairro distante e isolado. Sofia achou estranho, já que aquela área raramente era solicitada por passageiros tão tarde da noite. Mesmo assim, ela aceitou o chamado e seguiu em direção ao local indicado. Ao chegar, Sofia avistou uma figura solitária parada à beira da estrada. Era um homem idoso, com uma expressão preocupada no rosto. Ele entrou no táxi e indicou um endereço longínquo nos arredores da cidade. Durante a viagem, o homem permaneceu em silêncio, olhando fixamente para a janela com uma expressão sombria. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas decidiu manter a calma e continuar dirigindo. À medida que avançavam pela estrada deserta, a chuva parecia intensificar-se, transformando-se em uma tempestade furiosa. A visibilidade era mínima, e o som dos trovões ecoava no interior do táxi, adicionando uma atmosfera ainda mais sombria à noite. De repente, o homem no banco de trás começou a murmurar palavras incoerentes, sua voz ecoando no interior do táxi como um sussurro sinistro. Sofia tentou ignorar o comportamento estranho do passageiro, mas sentiu seu coração acelerar com uma sensação de inquietação. Então, sem aviso prévio, o homem se virou para Sofia, seus olhos cheios de um terror profundo. "Você precisa dar meia volta", disse ele, sua voz trêmula de medo. "Não podemos continuar neste caminho." Sofia ficou perplexa, mas antes que pudesse responder, uma figura sombria emergiu da escuridão à frente. Era como se uma sombra viva estivesse bloqueando o caminho, impedindo-os de avançar. O coração de Sofia disparou de puro terror quando ela percebeu que algo terrível estava acontecendo. Ela tentou dar ré no táxi, mas a figura sombria parecia segui-los, movendo-se cada vez mais perto. Com o medo consumindo-a, Sofia acelerou o táxi, sua mente gritando por uma fuga daquele pesadelo vivo. A chuva caía com força, o vento uivava e a sombra escura os perseguia implacavelmente. E então, quando tudo parecia perdido, a figura sombria desapareceu em um piscar de olhos, deixando Sofia e seu passageiro ofegantes e tremendo de terror. Com o coração ainda martelando em seu peito, Sofia dirigiu de volta para a cidade, cada momento daquela terrível noite gravado em sua mente para sempre. O passageiro misterioso. Era uma noite chuvosa e escura na cidade, e o táxi de Marco deslizava pelas ruas molhadas com uma determinação silenciosa. Marco era um motorista de táxi experiente, acostumado com as noites agitadas e os passageiros variados que cruzavam seu caminho. Mas naquela noite, algo estava diferente. Um chamado veio pelo rádio do táxi, pedindo uma corrida para uma área isolada nos arredores da cidade. Marco estranhou, pois aquela região raramente era solicitada por passageiros tão tarde da noite. No entanto, ele aceitou a chamada e seguiu as instruções para o local indicado. Ao chegar, Marco ficou surpreso ao encontrar um homem de aparência sinistra esperando na calçada. O homem não disse uma palavra, apenas entrou no táxi e indicou um endereço distante nos arredores da cidade. Durante a viagem, o homem permaneceu em silêncio, seu rosto oculto pelas sombras do banco de trás. Marco sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas decidiu ignorar seus instintos e continuar dirigindo. Enquanto o táxi avançava pela estrada deserta, Marco começou a sentir um estranho pressentimento de que algo estava errado. O homem no banco de trás não emitia nenhum som, sua presença silenciosa pairando como uma sombra sobre o veículo. De repente, uma densa neblina começou a se formar ao redor do táxi, envolvendo-o em um véu de mistério e escuridão. Marco sentiu seu coração acelerar enquanto tentava enxergar através da névoa espessa. Então, sem aviso prévio,
O homem no banco de trás se virou e fixou seus olhos frios em Marco. Seu rosto estava contorcido por uma expressão maligna, e um sorriso sinistro se formou em seus lábios. Você sabe para onde está me levando, Marco? Disse o homem, sua voz baixa e ameaçadora. Marco engoliu em seco, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ele tentou manter a compostura, mas o medo começou a se infiltrar em sua mente. O endereço que você forneceu, senhor, é onde estamos indo, respondeu Marco, sua voz trêmula. O homem riu, um som arrepiante que ecoou pelo interior do táxi. Você realmente acredita nisso, Marco? Disse ele, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Não é para lá que estamos indo. Marco sentiu uma onda de pânico se apoderar dele enquanto percebia que estava em perigo. Ele pisou no acelerador, tentando fugir daquele lugar ameaçador o mais rápido possível. Mas a neblina densa parecia impedi-lo de avançar, como se estivesse conspirando contra ele. Marco olhou pelo retrovisor e viu que o homem no banco de trás estava se aproximando cada vez mais, sua presença sinistra preenchendo o interior do táxi com uma aura de terror. Desesperado, Marco continuou dirigindo, lutando contra a nevoa que o envolvia. Ele sabia que precisava escapar daquele passageiro misterioso, custasse o que custasse. E então, finalmente, depois de uma corrida frenética pela estrada, Marco viu uma luz brilhante surgindo à frente. Era a saída da neblina, a promessa de segurança e salvação. Com um suspiro de alívio, Marco acelerou em direção à luz, deixando para trás a escuridão e o terror que o haviam consumido. Quando finalmente emergiu da névoa, Marco olhou para trás e viu que o passageiro misterioso tinha desaparecido, levando consigo seus segredos e suas ameaças. Ele respirou fundo, sentindo-se aliviado por ter escapado ileso daquela experiência aterrorizante. Mas ele sabia que nunca esqueceria aquela noite sombria e o passageiro misterioso que cruzara seu caminho. O mistério do táxi noturno. Era uma noite sombria na cidade grande. As ruas estavam vazias, envoltas em uma densa névoa que pairava sobre os prédios altos. Em meio a essa atmosfera sinistra, um táxi amarelo deslizava pelas ruas desertas, suas luzes cortando a escuridão como faróis solitários em um mar de trevas. Dentro do táxi, sentava-se Laura, uma jovem advogada que tinha acabado de sair de uma reunião tardia no escritório. Ela estava exausta, ansiosa para chegar em casa e se refugiar no conforto do seu apartamento. Mas algo parecia errado naquela noite. O táxi seguia por caminhos estranhos, desviando-se dos atalhos habituais. Por favor, senhor motorista, este não é o caminho para minha casa, disse Laura, tentando manter a calma apesar do crescente sentimento de ansiedade. O motorista, um homem de meia idade com um semblante sombrio, apenas sorriu e continuou dirigindo em silêncio. Laura sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela tentou ligar para alguém, mas descobriu que seu telefone estava sem sinal. Enquanto o táxi avançava pelas ruas desertas, Laura começou a notar algo estranho acontecendo ao seu redor. Os prédios pareciam distorcidos, as ruas vazias e silenciosas. Ela olhou para o motorista, seu rosto iluminado pela luz fraca dos faróis. Onde você está me levando? Laura perguntou, sua voz tremendo de medo. O motorista não respondeu. Em vez disso, ele virou-se para Laura com olhos vazios e um sorriso perturbador. De repente, o táxi parou em uma rua escura e deserta. Saia, disse o motorista, sua voz soando mais ameaçadora do que nunca. Laura sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que algo estava terrivelmente errado. Com o coração batendo forte, ela abriu a porta do táxi e deu um passo hesitante para fora. Assim que seus pés tocaram o asfalto molhado, o táxi desapareceu em um piscar de olhos, deixando Laura sozinha na escuridão. Ela olhou ao redor, perdida e assustada. E então, de repente, ela ouviu um sussurro vindo das sombras.
Você nunca deveria ter entrado no meu táxi. O coração de Laura gelou de horror enquanto ela percebia que estava presa em um pesadelo do qual talvez nunca conseguisse escapar. Desesperada, Laura começou a correr pelas ruas escuras, tentando encontrar uma saída daquele lugar misterioso. Mas onde quer que ela fosse, as ruas pareciam se distorcer, mudando de forma diante de seus olhos. Por horas, Laura vagou pelas ruas sinistras, sua mente turvada pelo medo e pela incerteza. E então, finalmente, quando ela pensou que não poderia suportar mais um momento naquele pesadelo, ela avistou uma luz distante no fim da rua. Com um suspiro de alívio, Laura correu na direção da luz, seus passos ecoando nas ruas vazias. E quando ela finalmente chegou ao fim da rua, ela viu uma figura solitária de pé sob um poste de luz, esperando por ela. Era o motorista do táxi. Laura parou, seu coração batendo forte em seu peito enquanto ela olhava para o homem à sua frente. Ele sorriu para ela, seus olhos brilhando na escuridão. Você finalmente chegou, disse ele, sua voz ecoando na noite. Eu estava esperando por você. Laura recuou, horrorizada. Ela sabia que precisava sair dali, que precisava escapar daquele pesadelo. Com um grito de terror, ela virou e correu, seus pés batendo no asfalto enquanto ela se afastava da figura sombria sob o poste de luz. Ela correu e correu, sem olhar para trás, até que finalmente chegou a um lugar familiar, um lugar seguro. Mas, mesmo assim, ela sabia que o pesadelo não tinha acabado. O mistério do táxi noturno continuava a assombrá-la, uma sombra escura em sua mente que nunca desapareceria completamente. E assim, Laura continuou sua vida, sempre lembrando-se daquela noite sombria e do terror que ela trouxera consigo. E assim, chegamos ao final de mais uma jornada pelas sombras do desconhecido, explorando os recantos mais assombrosos do mundo do terror. Esperamos que vocês tenham desfrutado das histórias arrepiantes que compartilhamos aqui, e que cada conto tenha deixado uma marca indelével em suas mentes. Se você ainda não se inscreveu no canal Rota do Terror, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de amantes do terror. Ao se inscrever, você terá acesso a novos conteúdos assustadores todas as semanas, entregues diretamente à sua caixa de entrada. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para garantir que você nunca perca um novo vídeo ou conto de terror. Afinal, quem sabe que horrores podem estar esperando na próxima esquina? Ative o sininho agora e esteja pronto para enfrentar o desconhecido.